Ave Cristo, capítulo 3, parte C. Compromisso do coração. Com muita dificuldade, retirou de sob a túnica velha bolsa encebada, que continha um punhado de moedas, e deu ao rapaz solicitando. Varro, na igreja de Leão existe um antigo pregador de nome Horácio Níger. É meu companheiro de trabalho, a quem te peço apresentar minhas notícias e saudações. Quando possível, entrega-lhe as cartas de que sou mensageiro, e em meu nome confia-lhe estes recursos. Dize-lhe que é tudo quanto pude recolher em Roma em favor das nossas crianças asiladas na igreja. O moço recebeu o depósito com respeitosa ternura. Logo após, com muito esforço, Corvino pediu-lhe que abrisse alguma página cristã para a leitura em voz alta. Queria guardar um pensamento das sagradas anotações antes de morrer. Quinto Varro atendeu com presteza. Retirou, ao acaso, uma folha gasta do pergaminho num rolo de instruções, e a claridade bruxuleante da tocha que ardia junto ao leito repetiu as belas palavras de Simão Pedro ao aleijado da Porta Formosa. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Corvino fitou o companheiro, desenhando largo sorriso nos lábios descorados, como a dizer que oferecia naquela hora a Deus e aos homens o seu próprio coração. Compridos instantes desdobraram-se pesados e aflitivos. O rapaz julgou que o venerando amigo houvesse alcançado o derradeiro minuto. Todavia, o ancião, qual se despertasse de curta, mas concentrada prece, falou ainda. Varro, se possível, desejaria ver o céu antes de morrer. O interpelado atendeu de pronto. Descerrou pequena abertura do interior da câmara, que funcionava à guisa de janela. O vento entrou de imediato em lufadas fortes e frescas, apagando a luz mortiça, mas o luar, em prateado jorro, invadiu o recinto. Com inexcedível carinho, o rapaz tomou o velho ao colo, dando a ideia de satisfazer a uma criança doente, e conduziu-o à magnífica visão da noite. Ao doce clarão da lua, o semblante de Apio Corvino assemelhava-se a vivo retrato de algum antigo profeta que surgisse ali de improviso, nimbado de esplendor. Seus olhos, serenos e brilhantes, devassaram o firmamento, onde multidões de estrelas faiscavam sublimes. Depois de um minuto de silenciosa expectativa, falou em voz apagada. Como é linda a nossa verdadeira pátria! E voltando-se com brandura para o moço em lágrimas, concluiu. Eis a cidade de nosso Deus. Nesse instante, contudo, o corpo do patriarca foi sacudido por uma onda de vida nova. Seu olhar, que empalidecera devagarinho, voltou a possuir estranho brilho, como que reanimado por milagrosa força. Denunciando uma alegria desvairada, bradou. Abriu-se o caminho. É Átalo que vem. Oh, meu Deus, como é sublime o carro de ouro! Centenas de estrelas brilham. Oh, é Átalo e Maturo, Santo e Alexandre, Alcebíades e Pôntico, Pontiminiana e Blandina. Nota explicativa 8. O agonizante recebia a visita espiritual de alguns dos mártires cristãos de Leão, flagelado no ano de 177. O ancião ensaiava o gesto de quem se dispunha a cair de joelhos, totalmente esquecido da presença de Varro e da precariedade da própria condição física.
Oh, Senhor, quanta bondade! Não mereço, sou indigno, continuava dizendo em voz arrastada. O pranto escorria-lhe agora dos olhos inexplicavelmente revigorados. Contudo, Varro cuidadosamente reconduziu-o ao leito manchado de sangue. Novamente deitado, o velhinho calou-se. Todavia, aos raios do luar que iluminava a câmara, o moço patrício viu-se olhar nas vascas da morte, coroado de indefiníveis fulgurações, parecendo fixar paisagens festivas em santo deslumbramento. Com as mãos na dele, notou que o agonizante lhe apertava a destra a despedir-se. A corrente sanguínea parecia contida pela força mental do moribundo, interessado em satisfazer aos últimos deveres. Mas, quando a tranquilidade se lhe estampou na fisionomia engelhada e nobre, o sangue jorrou abundantemente da chaga aberta, encharcando o sudário de linho. O rapaz notou que o fatigado coração do apóstolo parou devagar. A maneira de máquina agindo sem violência. A respiração desapareceu como a de um pássaro que adormece na morte. O corpo inteiriçou-se. Varro compreendeu que era o fim. Sentindo-se então vergastado por uma dor sem limites, abraçou-se ao cadáver suplicando. Corvino, meu amigo, meu pai, não me abandones. De onde estiveres, protege-me os passos. Não me deixes cair em tentação. Fortalece-me o ânimo fraco. Dá-me fé, paciência, coragem. Os soluços do rapaz repetiam-se abafados, quando a porta foi escancarada estrepitosamente. E Súbrio entrou com uma tocha, iluminando o quadro doloroso. Vendo o rapaz agarrado ao morto, sacudiu violentamente, exclamando: Louco, que fazes? O tempo é precioso. Em breves minutos Elcio virá. É indispensável que não te encontre. Embriaguei-o para salvar-te. Não poderá ver o semblante do morto. Afastou Quinto Varro brutamente e envolveu o corpo, agora inerte, no lençol que foi amarrado acima da cabeça hirta. Em seguida, dirigiu-se de novo ao rapaz em voz baixa e enérgica. À esquerda encontrarás uma escada. Esperando-te, e sob a escada há um bote que eu mesmo preparei. Foge nele. O vento levar-te-á para a costa. Mas ouve, busca outras terras e muda de nome. A partir de hoje, para Roma e para a tua família, estás sepultado nas águas. O moço quis reagir e enfrentar dignamente a situação. Contudo, lembrou que se Corvino lhe havia dado lugar na morte, cabia-lhe substituí-lo na vida. E sentindo numa das mãos o peso da bolsa que o herói lhe havia confiado, silenciou humilde e em lágrimas. Conduze contigo a bagagem do velho, mas deixa os teus documentos, avisou Flávio Súbrio decidido. O Pílio Vetúrio deve certificar-se de que desapareceste para sempre. Todavia, quando o jovem reunira nas mãos a herança do apóstolo, o bastão de Elcio Lúcio tocou rudemente à porta. Súbrio arrastou Varro para trás de um armário de bordo e atendeu. O comandante, ébrio, entrou, desferiu uma gargalhada seca ao observar o fardo ensanguentado e falou. Muito bem, Súbrio, a tua eficiência é de pasmar. Tudo pronto? Perfeitamente, esclareceu o assessor em atitude servil. Cambaleando, Elcio aplicou algumas bastonadas no cadáver e observou. Grande maroto, o nosso Opílio. Esse pobretão de Varro poderia ter sido liquidado em qualquer viela de Roma. Por que semelhante homenagem a de matá-lo no mar? Enfim, compreendo. Um patrício decente nunca deve ferir a sensibilidade de uma bela mulher.
reclamou do auxiliar a documentação do morto e em voz pitoresca determinou: dá comida aos peixes ainda hoje, e não nos esqueçamos de esclarecer a nobre Cíntia Júlia de que o marido, em missão de vigilância contra a praga nazarena, foi assassinado por escravos cristãos na galera. Com uma risada sarcástica, acentuou: Vetúrio, incumbir-se-á de dizer o resto. O comandante despediu-se e, instado por Súbrio Varro, lançou um derradeiro olhar nos despojos do amigo. Carregando consigo as lembranças dele, afastou-se em passos vacilantes, desceu a escada de serviço e instalou-se no bote minúsculo. Sozinho, na noite fria e clara, demorou-se longamente no barco, pensando. O vento, a silvar, parecia lamber-lhe o pranto, induzindo-o a marchar para a frente. Mas o moço, pungido por amarga incerteza no íntimo, desejava arrojar-se ao mar e igualmente morrer. Corvino, porém, marcara-lhe o coração para o resto da vida. O sacrifício dele impunha-lhe valorosa coragem. Era necessário lutar. Para a Cíntia e para o filhinho querido, não mais existia. Entretanto, havia um claro na igreja de Leão que lhe competia preencher. Custasse o que custasse, alcançaria as galhas, com a resolução de devotar-se à grande causa. Confiando-se a Deus, o moço desamarrou o bote e, com uma e outra remada, rendeu-se à ventania. Indiferente aos perigos da viagem, não experimentou qualquer temor da solidão sobre o abismo. Arrastado fortemente sobre as águas, deu em extensa praia ao amanhecer. Trocou de vestimenta, envergando a túnica surrada de Corvino, e resoluto atirou o nobre traje patrício ao mar, deliberando volver ao mundo na feição de outro homem. Acolhido numa aldeia litorânea, onde conseguiu alimento, peregrinou até alcançar Terracina, florescente cidade balneária do Lácio. Não teve dificuldade para identificar o domicílio de alguns companheiros de fé, apesar do terror que espalhava na vida pública o governo de Baciniano Caracalla. Deixava os cristãos em relativo repouso, embora a severa vigilância com que lhes era seguida os movimentos. Declarando-se caminheiro do Evangelho em trânsito para as Galhas, Varro, fatigado e enfermo, encontrou socorro na residência de Dácio Acúrcio, piedoso varão que mantinha um albergue destinado a indigentes. Amparado por amigos anônimos, delirou 3 dias e 3 noites em febre alta. Todavia, a mocidade robusta venceu a moléstia que o absorvera de assalto. Porque nada pudesse informar a princípio com referência a si próprio e em face das mensagens que conduzia da parte dos cristãos de Roma aos confrades leoneses, nas quais o portador era nomeado como sendo o irmão Corvino. Por essa designação, passou a ser tratado entre as suas novas relações. Animado de inspiração superior, ensinou a Boa Nova, pregando em lágrimas, e a comunidade de Tarracina, tangida nas fibras mais íntimas. Não obstante, desejasse retê-lo, auxiliou em sua viagem para as Galhas, onde o rapaz aportou depois de inúmeras dificuldades e enormes privações. Findo certo período de permanência em Massília, hoje Marsella, chegou finalmente à cidade a que se destinava. Leão, pela sua admirável posição geográfica, desde a ocupação do procônsul Munácio Planco, tornara-se expressivo centro político-administrativo do mundo gaulês.
Para ela convergiam diversas estradas importantes, convertendo-se por isso mesmo em residência quase que obrigatória de numerosas personalidades representativas da nobreza romana. Vipsânio Agripa, o genro de Otávio, fortalecera-lhe a situação privilegiada, ampliando-lhe as vias de comunicação. Áulicos da corte de Cláudio haviam construído nela magníficos palácios. As ciências e as artes, o comércio e a indústria aí floresciam com imensa vitalidade. Dentro de seus muros reuniam-se anualmente, junto do famoso altar de Roma e Augusto, as grandes assembleias do Concílio Galiarum, no qual cada cidade das 3 Gálias possuía o seu representante. A festa do 1º dia de agosto, em memória do grande imperador Caio Júlio César Otaviano, eram aí celebradas com significativas solenidades. Numerosas embaixadas e militares de estrangeiros aí se congregavam em cerimônias brilhantes, em que o juramento de fidelidade aos deuses e às autoridades se renovava com jubilosas manifestações.